Olá, amantes do xadrez. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar o incrível mundo do xadrez e eu vou dar algumas dicas para você começar a jogar. Vamos começar do começo. O xadrez é jogado entre dois jogadores em um tabuleiro de 64 casas, com 16 peças para cada um. Primeiro, vamos conhecer as peças: o rei, a rainha, as torres, os bispos, os cavalos e os peões. Cada peça tem seu próprio modo de se mover. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Rei: move-se uma casa em qualquer direção. Uma dama pode se movimentar tanto na horizontal como na vertical, assim como uma torre, ou nas diagonais, assim como um bispo. Torres: movem-se em linha reta, tanto horizontal quanto verticalmente. Cavalos: movem-se em L. Bispos: movem-se na diagonal. Peões: movem-se uma casa para frente, mas capturam uma casa na diagonal. Mas se um peão do outro lado se mover 2 casas e ter um peão posicionado do lado dele, no primeiro lance da jogada, o seu peão pode comer o outro, e parando na casa anterior que o peão do outro lado estava. Regras: promoção. Outro movimento característico dos peões é a promoção. Esta acontece quando um peão atinge a última linha, ou inversamente a primeira do adversário. Quando isso acontece, o jogador tem de converter o peão numa dama, torre, bispo ou cavalo. Roque. O roque é um lance especial em que o rei e a torre se movimentam simultaneamente. Este só pode ser realizado uma vez por cada jogador. Para o roque ser possível, tem de se verificar as seguintes condições: o rei que vai fazer o lance não se pode ter movido durante o jogo. A torre que vai fazer o lance não se pode ter movido durante o jogo. O rei envolvido não está em xeque. Todas as casas entre o rei e a torre têm de estar desocupadas. O rei não passa por uma casa atacada por uma peça inimiga durante o movimento. A casa de destino do rei não está a ser atacada. O rei e a torre têm de ser do mesmo lado. Cheque, mate e empate. Cheque: quando o rei está a ser atacado por uma peça inimiga, diz-se que este está em xeque. No final da jogada, o rei não pode ficar em xeque. Se o jogador se enganar e deixar o rei nessa situação, este terá de refazer o lance. Neste caso, a regra pins touche pins joue, se possível, tem de ser respeitada. Caso não seja possível deixar o rei sem estar em xeque, a posição passa a ser de mate, e o jogo termina com derrota para o lado que se move. Mate: o jogador que está em xeque não pode evitar que o seu rei deixe de o estar no final do seu lance. Esta situação é designada mate, e implica a derrota para o lado do rei, que está em xeque, e vitória para o outro. Empate: quando o lado a mover não tem nenhuma jogada legal que possa realizar, não está em xeque, o jogo termina com empate. Quando não dá para dar xeque-mate, ou quando os dois jogadores repetem lances, ou quando os dois aceitam um empate, ou por causa da regra dos 50. Regra das 50 jogadas. Se existirem 50 jogadas consecutivas sem capturas ou movimentos de peões, isto é 50 lances para as brancas e 50 lances para as pretas, qualquer dos jogadores pode optar por terminar o jogo com empate. Se inscreve e deixe seu like.